ou ele é primeiro, ou ele não será seu Deus. Ele não aceita. Ele não aceita. Quantos são casados aqui? Levante a mão, só os que são casados. Isso. Você que é casado, você aceita ser segundo plano no coração da sua esposa aos homens? Você já pensou, a esposa que é casada, você aceita ser segundo plano no coração do seu esposo? Sim ou não? Não. Está doido? Misericórdia. Você já pensou a mulher chegar para o homem e dizer: eu te amo muito, gosto muito de você, mas está tendo um outro aí primeiro do que você? Pronto, confusão está armada. Você já pensou o homem chegar para a esposa e dizer: olha, eu te amo muito, te respeito, mas eu estou amando uma outra mulher mais do que você? Ele não vai nem acabar de falar. A confusão está armada. Agora, eu sou pecador, você é pecador, não aceitamos isso, porque não é normal e nós não aceitamos. Aí você imagina que Deus vai aceitar. Então, se nós não aceitamos ser segundo plano no coração do nosso cônjuge, Deus jamais aceitará ser segundo plano no seu coração. Ou ele é primeiro, ou ele não é o seu Deus. Mas eu quero crer, eu quero acreditar que Deus é prioridade, é primeiro em cada coração. Só aqueles que Deus é primeiro, levante a mão e dê um glória a Deus aí. Se Deus é primeiro, você precisa demonstrar isso em comportamento. Se Deus é primeiro, como você confessou aí, precisa você mostrar na prática que Deus é primeiro. Se Deus é primeiro, você precisa tirar tempo para Deus. Se Deus é primeiro, como eu estou crendo que é, você precisa adorá-lo mais e mais e mais e mais, porque você nasceu para isso. Se Deus é primeiro, você não pode vir na igreja só domingo. Se Deus é primeiro, é prioridade, você precisa fazer a sua obra. Se Deus é primeiro, Ele merece uma atenção especial. Então Deus não pode ser jamais segundo no meu coração. Vivemos num mundo cheio de preocupações, ansiedades, correria. Muitas pessoas colocam em primeiro lugar o dinheiro, os bens materiais, os sonhos pessoais e até os problemas. Jesus, porém, nos ensina que a prioridade correta é buscar a Deus acima de tudo, acima de todos, para ser feliz e morar no céu. Um dia Jesus disse assim, Ele não anulou os 10 mandamentos, mas Ele os resumiu em 2. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus, acima de tudo, acima de todos, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu pensamento. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Você está achando que é barato essa chamada? Quando eu deixei o meu filho chorando lá, eu escrevi para ele: papai e mamãe te ama eternamente, mas nós amamos Deus mais do que você. Não é fácil você nem dizer isso para um filho, porque na hora ele pode se revoltar, até Deus dá o entendimento para ele.
Então eu disse: papai e mamãe te ama eternamente, mas nós amamos Deus acima de você. Nós amamos Jesus acima de você. A esposa está chorando. Você ama seu filho, não ama? Toda mãe. Então, quando você arranca um filho do seu colo, do seu convívio, do seu dia a dia, custa caro. Hoje ele acabou de tirar as coisas dele. Ela desabou. Quando eu cheguei de Itapuirama para pegar ela, vi o quarto vazio, meu coração sacudiu. Digo: cadê meu filho, Senhor? Faz a minha obra que eu cuido dele. Mas é bonito a gente pregar: faz a minha obra que eu cuido dele, mas custa aqui dentro. Por isso que eu disse que o sacrifício é de quem sai, mas o sacrifício é de quem chega também. Mas no final, Deus vai ser glorificado em nossas vidas. E nós todos estaremos na glória com o Senhor para sempre. Então o primeiro mandamento é: buscai o Senhor de todo o seu coração, sua força, sua alma. Deus é mais. Mas isso não é teoria, não pode ser teoria. Deus é mais do que o seu filho, Deus é mais do que a sua esposa, Deus é mais do que seu marido, Deus é mais do que a sua família, Deus é mais do que a igreja, Deus é mais do que o céu, do que o universo. Deus é mais. Deus não dá títulos de graça para ninguém. Viu, obreiros? Para Abraão receber o título de pai da fé, não foi de graça. Deus não dá títulos de graça aos seus servos. Ele prova a exaustão para depois dar o título, se for aprovado. Porque Deus chegou para Abraão e disse: você me ama, Abraão? Amo. Ama mesmo? Amo. Olha, ama mais do que tudo? Amo. Prova-me e eu te mostrarei que amo. Então você vai me provar que ama. Aí um dia Deus visita Abraão e diz: pega Isaque, seu filho amado, leva para o monte que eu vou te mostrar. Chegando lá, você mata ele em minha honra. Você não me ama? Você disse que me ama, então eu quero ver se você me ama. Tem coisas que Deus vai te falar, a princípio você não pode contar para ninguém. Porque você já imaginou se Abraão conta para Sara? Ela ia dizer: você está ficando louco, você não vai. E se você quiser, você vai sozinho. Meu filho você não leva. Esse não é o meu Deus. Mas Deus tinha falado com Abraão: pega teu filho, teu único filho, vai para o monte que eu vou te mostrar, e mata ele, sangra ele em minha honra, e eu vou saber se você me ama mais do que tudo mesmo. Abraão não falou, só disse para Sara assim: eu vou adorar a Deus em algum lugar. Pegou alguns servos, pegou o jumento, pegou lenha, pegou algumas coisas, pegou Isaque e foi. É muito forte, irmão, porque vocês conhecem a história. Quando ele prepara o altar, ele coloca a lenha, tudo preparado. Isaque é um tipo de Cristo, porque foi calado. Cristo foi como ovelha muda para o matadouro, e Isaque foi calado para o sacrifício. Mas quando chegou lá, Isaque só fez uma pergunta: está aqui o altar, está aqui o fogo, está aqui tudo, mas
cadê o cordeiro, meu pai? E Abraão firme, o coração quebrantado, o coração rachado, mas ele dizendo: eu vou provar para Deus que eu amo Deus mais do que Isaac, mais do que Sara, mais do que tudo nessa terra. Falar é uma coisa, praticar é outra. Falar é uma coisa, mas viver é outra. Ele diz: meu filho, para si Deus proverá o cordeiro. Mas amarrou Isaac. Ele foi falando, crendo, mas executando. Amarrou Isaac. Abraão matou Isaac, irmãos? Sim ou não? Matou. Abraão matou Isaac. Quando ele levou o cutelo no coração, Deus viu que ele tinha executado Isaac. Porque se Deus não manda parar, ele ia degolar Isaac. Quando ele levou o cutelo, Deus sondou o coração, sacrificou, matou. Ele me ama mais do que Isaac, ele me ama mais do que Sara, ele me ama mais do que tudo. Prova alguma coisa para Deus que você o ama de verdade. Quando ele levou o cutelo, que ele ia degolar, Deus manda o anjo chega bradando. Bradar é gritar. Parece que o anjo chega desesperado. Corre, porque senão ele vai degolar mesmo, ele me ama. Lá no livro de Hebreus, diz que no coração, Isaac foi sacrificado. O pecado começa aonde primeiro? Coração. Depois sai para fora. Então no coração, meu companheiro, a hora que ele levou o cutelo, Deus diz o anjo: desce logo e cerca, porque ele vai degolar o menino. E quando ele vai, o anjo chega e diz: para, Abraão. Ele olha para trás, vê o anjo e o cordeiro. Se você for fiel a Deus, Ele vai abrir os céus sobre a sua cabeça, sobre a sua casa, sobre a sua família, e vai te provar que Ele é Deus de milagre e provisão. Olha o que Deus manda o anjo falar: Abraão, agora Deus sabe na prática que você o ama mais do que Isaac, do que tudo. E a partir de agora, Ele vai engrandecer seu nome, vai exaltar seu nome. Toda a terra vai saber quem foi Abraão. E todo mundo vai ter que pregar sobre Abraão, falar de Abraão, usar a fé de Abraão, sustentar na fé de Abraão, por causa desse gesto. Abraão, você me surpreendeu. Buscai em primeiro lugar. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não é mais do que a ti, é igual a ti. Então, irmão, volte a buscar a Deus em primeiro lugar. Volte a levantar de madrugada para orar. Volte a levantar 5 horas para orar. Volte a consagrar sua vida a Deus. Volte a jejuar. Volte a tirar tempo para a palavra. Volte. Ah, pastor, mas eu trabalho demais. Se vira. Ou você ora e vive, ou você não ora e morre. Vida espiritual, ela tem que ser sustentada
nada no dia a dia, igual o corpo físico precisa de arroz, feijão, ovo, todo dia o corpo espiritual precisa também, todo dia buscar a Deus, buscar a Deus, buscar a Deus em primeiro lugar. Mas tem gente que busca tudo e depois vai buscar a Deus. Mas a Bíblia está dizendo, em primeiro lugar, Deus. Em primeiro lugar, Deus. Deus em primeiro. Segundo, Ele não vai ser nunca no seu e nem no meu coração. Buscar a Deus é uma decisão diária. Buscar a Deus não é apenas frequentar a igreja, é desenvolver comunhão diária, através da oração, da leitura da palavra, da obediência, da adoração. Deus deseja relacionamento constante conosco. Deus quer voltar a entrar lá no seu quarto e falar contigo. Deus quer voltar a entrar no carro e falar contigo. Deus quer voltar a te dar visões celestiais, revelações celestiais. Irmão, o médico é importante, mas jamais vai fazer o que Deus faz por ti. O advogado é importante, mas jamais vai fazer o que Deus faz por você. O dinheiro é importante, mas jamais vai fazer o que Deus faz por você. Quantos pode adorar e glorificar o que Deus faz e fará por você? Os amigos são importantes, mas jamais farão o que Deus fará por você. Papai e mamãe é importante demais, mas jamais fará o que Deus fará por você. Quem busca a Deus diariamente encontra direção, força e paz. Quem busca primeiro a Deus aprende a confiar nele. Jesus ensinou que não devemos viver dominados pela correria dessa vida, pelas ansiedades. Deus conhece nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. Buscar primeiro a Deus significa crer, confiar, acreditar nele. Volte a orar, irmão. Orar mais. Mais. Uma visita de Deus, ela vale mais do que 1000 palavras humanas. 1000 palavras humanas. O dia que Deus entra lá no seu quarto, no seu sonho, e diz: eu sou teu Deus, acabou. Nada mais arranca aquilo de dentro de você. Deus me visitou, Ele falou comigo, Ele é o meu Deus, Ele está comigo, Ele vai me ajudar, Ele vai abrir o mar de novo, Ele vai abrir o Jordão, Ele vai curar, Ele cura o câncer, Ele cura o paralítico, Ele faz. Deixa eu contar para vocês aqui. Eu tenho um copastor lá, que o pastor Dalcio vai trabalhar com ele, evangelista José Anderson. Um mês atrás ele foi no médico, o médico tirou um raio-x da coluna. O médico disse: ué, ele trabalha na Sadia. O médico disse: o senhor está com metástase na coluna? O senhor não fez consulta, não fez nada? Próstata, qual foi a última vez que o senhor fez um exame de próstata? Nunca fiz, doutor. Então, certamente o senhor está com câncer na próstata, e o câncer da próstata foi para a coluna, e já deu metástase na coluna. Aí o médico pediu aquele exame PSA. PSA, né? PSA. O normal é lá baixinho, não é? O número. O dele deu 300 e tanto. Parece que de 5 para cima já não é normal. Tem que já fazer uma bateria de exame. 5 para cima, parece que já não está legal. O dele deu 300 e tanto. O médico disse: o senhor está com câncer da próstata, está todo tomado. E da próstata foi para coluna.
Porque o câncer da próstata, geralmente, ele vai para a coluna. E eu já vou dar 60 dias para o senhor da empresa. O senhor já vai entrar na químio, na rádio. E eu vou fazer uns exames, pedir biópsia para saber o tratamento. Irmão José Anderson, homem de Deus, homem simples. Ele estava aqui no dia da minha, tomando posse aqui. Homem simples, humilde. Ele me procurou e disse: meu pastor, ore por mim que eu vou lá para casa e vou buscar o Altíssimo. Ele é o meu socorro, o meu Deus, a minha força. Agora essa semana minha esposa estava, eu liguei para ele do Viva Voz do carro, dentro do carro. Dizia aí, José Anderson, foi no médico, o que deu lá? Ele disse: pastor, estava eu e um obreiro chamado Célio lá da igreja. Sentou diante do médico. O médico pegou os exames da coluna, da próstata e disse da bexiga. A bexiga estava toda tomada de câncer, a próstata tomada. E o médico olhou, tornou a olhar, virou. O senhor é aquele que veio aqui um mês atrás? Sou eu. Não pode, não, sou eu. José Anderson, sou eu. Sua bexiga está como a bexiga de uma criança. Sua próstata não tem mais câncer, está como a próstata de uma criança. O que o senhor faz? Eu sou co-pastor na Assembleia de Deus. E o médico disse: então já entendi, glorifica o seu Deus, porque Ele te curou do câncer maligno. Diga para alguém aí: Deus ainda cura, Deus ainda cura, Deus ainda cura, Deus ainda cura, Deus ainda cura. Coloque em pé, meus amados. Uma das orações que eu tenho feito a Deus já com relação a esta casa, eu tenho pedido: Deus, me dê sinais de milagre nessa casa, nesse tempo. Me dê sinais de cura, de milagre. Me dê sinais de batismo com o Espírito Santo. Me dê sinais de manifestação da sua glória. Chega de coisas de homem. Queremos coisas de Deus, do céu, da glória. Feche os seus olhos, querido Deus, em nome de Jesus. Se há alguém doente, enfermo em nosso meio, repreenda as enfermidades, arranca as enfermidades, coração, rins, pulmão. Ó Deus, repreenda em nome de Jesus. Repreenda toda enfermidade, artrite, artrose, repreenda a pressão que não controla, diabetes, câncer. Nós te repreendemos em nome de Jesus. Gera cura nessa casa, gera milagre, gera maravilha, gera o seu poder nessa casa. Ó Deus, nos dê sinais, sinais para testemunhar, sinais para glorificar teu nome. Cura, renova, levanta, acorda, desperta, faz maravilha, batiza com o Espírito Santo, abre os olhos espirituais, dê visões, revelações, dê a graça maravilhosa do Senhor. Abençoe a sua igreja. Toda enfermidade sai em nome de Jesus. Alguém deseja entregar sua vida a Jesus? Alguém está afastado, deseja voltar para Jesus? Se tiver, manifeste com a sua mão e nós vamos orar por você. Todos são servos de Deus. Que Deus te abençoe. Quero chamar aqui